Olha que interessante. Cientistas admitem uso do medo para controlar pessoas durante a pandemia. Cientistas britânicos que trabalham como assessores do governo expressaram pesar por usar o que admitem agora ser métodos antiéticos e totalitários. Estão arrependidinhos, tadinhos. Para incutir o medo na população de modo a controlar o comportamento durante a pandemia. A informação foi divulgada por um relatório e as declarações foram coletadas pela autora Laura Dodsworth para o livro A State of Fear, que trata das ações do governo durante a pandemia. Segundo o London Telegraph Reports, os comentários foram feitos por membros do grupo científico da influenza pandêmica sobre o comportamento, um subcomitê do Grupo de Aconselhamento Científico para Emergências, o SAGE, o principal grupo de consultoria científica do governo britânico. O relatório cita um briefing de março de 2020, quando o primeiro bloqueio foi decretado, que afirmava que o governo deveria aumentar drasticamente, abre aspas, o nível percebido de ameaça pessoal, fecha aspas, que o vírus representa porque, abre aspas, um número substancial de pessoas ainda não se sente suficientemente ameaçado pessoalmente. Frisem isso aqui, hein? Olha que interessante. É preciso que o governo aumente drasticamente o nível percebido de ameaça pessoal que o vírus representa, porque um número substancial de pessoas ainda não se sente suficientemente ameaçado pessoalmente. É o que eu tenho falando, por exemplo, que você entra na página da BBC News Brasil, né? É exatamente isso. É só esforço, né, para fazer com que as pessoas acreditem que a morte por coronavírus é algo que está na iminência de acontecer. E não é algo que tem a probabilidade de acontecer. Para ilustrar a diferença entre as duas coisas, eu uso o seguinte exemplo, né? Se você pula de um paraquedas e o paraquedas, né, não abriu ainda, né? Se você tá sem abrir o paraquedas, você está na iminência de morrer. Você vai morrer com certeza, caso você não tome uma atitude que é abrir o paraquedas. Agora, se você cruza uma avenida movimentada, você tem uma porcentagem, uma chance de ser atropelado. Essa é a diferença entre as duas coisas, né? Mas, enfim, como um cientista do comitê SPIB admitiu que, abre aspas, em março de 2020, o governo estava muito preocupado com a conformidade e pensava que as pessoas não gostariam de ser presas. Eu vou repetir isso aqui. O governo estava muito preocupado com a conformidade e pensava, né, que as pessoas não gostariam de ser presas. Houve uma discussão sobre a necessidade do medo para encorajar a conformidade e foram tomadas decisões sobre como aumentar o medo, fecha aspas aí para o cientista. O cientista anônimo ainda acrescentou que a maneira como usamos, né, o medo é distópica. O cara falou, o modo como a gente usou o medo é um modo distópico. Abre aspas. O uso do medo foi definitivamente questionável do ponto de vista ético. Foi como um experimento estranho. No final das contas, o tiro saiu pela culatra porque as pessoas ficaram com muito medo. Fecha aspas. Não, olha. Outros cientistas, tô acabando. Outros cientistas ouvidos ainda confessaram um certo autoritarismo que foi implantado por meio das declarações e alegaram uma suposta surpresa com o fato de que a psicologia foi transformada em arma. Posso comentar, Ítalo? Comece você. Não, eu vou dizer assim que primeiro a gente tem que ressaltar, e agora nós estamos entrando nesse zeitgeist, né, nesse espírito do tempo de culpar as pessoas por tudo, né, por tudo e qualquer coisa, ou seja, o Bolsonaro é culpado pela fogo na Amazônia, pelas girafas lá da Amazônia, etc., e ele é o genocida.
Agora, será que a partir deste relatório, destas declarações, essas confissões, serão culpabilizados tipos como o senhor Átila Yamarino? Porque, gente, eu me lembro quando eu fiz um vídeo mostrando que o Átila não entende porra nenhuma de ciência, eu não queria nem rebater tantos argumentos dele, mas mostrar que de ciência ele não entende nada, ou seja, na arte da confrontação das hipóteses, ele não entende nada, porque ele só usava naquele vídeo que ficou famoso dele no início da pandemia, ele usava apenas o estudo do Imperial College. E eu disse, você de ciência não entende porra nenhuma, por quê? A ciência se realiza na confrontação de hipóteses. O que ele deveria ter feito? Deveria ter pegado o estudo do Imperial College, tudo bem, e pegue outras 20 pessoas, outros 20 estudos, outros 20 especialistas, e confronte, e nessa dialética que você vai chegando a um estágio mais provável da correspondência à realidade. Porque a verdade é isto, é a correspondência à coisa real, ensinava São Tomás de Aquino. Você passa pelo nível da ignorância, pelo nível da dúvida, né, pelo nível da opinião e depois a certeza. Quando rara é a política, né, final, certa, absoluta. Mas o senhor Átila Yamarino não conhece níveis de discurso, não conhece ciência, é apenas um biólogo. Já soube que é até competente, né? Porque eu conversei com o Paulo Zanotto, que foi orientador dele, o Paulo Zanotto me disse que realmente na área dele ele é muito bom. Mas quando se fala em fazer previsões e análises, ele e zero é a mesma coisa. Tanto que previu que até agosto do ano passado iriam morrer mais de 1 milhão de brasileiros. E não aconteceu. Qual foi o efeito disso? O efeito pânico geral. Eu vi gente realmente panicada na minha própria família, pessoas absolutamente surtadas. E aí, essa questão desse cientista aí, cujo nome eu esqueci, eu não guardei, Ítalo, que falou dessa questão da psicologia, usando o medo na psicologia humana, descobrindo o poder do medo, é porque esses caras também não conhecem que essa é uma das coisas mais antigas do mundo. Aristóteles dizia que as pessoas sentem medo porque o medo pressupõe um mal. Um mal. E aí eu me lembrei, quando você falava isso, cara, eu me lembrei de uma aula que eu tive na Fundação Getúlio Vargas, no curso de gerenciamento de projetos que eu fiz lá. Teve um professor, cara, eu aprendi pouca coisa lá, entendeu? Que prestasse. Mas uma coisa eu me lembro muito bem daquelas aulas na FGV, que foi o seguinte, ele ensinou... Só cuidado, Bernardo, meu padrasto é professor desse curso, tá? Vai com calma aí. Ah, sei lá, pode ter gente que aprendeu, né? Não, eu aula de gerenciamento de projetos também na Fundação de Getúlio. Justamente, né? Depois você me diz o nome dele. Aldo Pires. Ah, não me lembro se eu tive. Depois eu posso olhar aqui a minha emenda. Tem muito professor. Bom, deixa pra lá que eu ia fazer um comentário aqui meio maldoso. Mas, veja... Tem bons e maus. Exato. Não, teve professores excelentes como esse que eu vou contar a história aqui. Ele me ensinou, e eu não conhecia a época, eu estava começando a estudar essas coisas, ele me ensinou a principal tese do psiquiatra alemão, que depois foi se descobrir que ele tinha uma relação com o serviço secreto soviético, o Kurt Lewin, e o Kurt Lewin estudava psicologia humana em meios de você fazer as pessoas fazerem certas coisas sem que elas desejassem, né? Ou seja, como você faz uma pessoa agir de certo modo contra a própria vontade, ou que ela ache que as ações que ela está tomando são por conta própria, que ela está decidindo aquilo racionalmente sem ser pressionada de algum modo, né? Ou seja, por exemplo, você usar 2 máscaras, você ficar com medo de abraçar o seu familiar com que você convive sempre, você ficar com medo de sair de casa, você ter mais medo de tudo, né? Sendo que a probabilidade desse vírus matar você é muito menor do que outras coisas, né? Como, por exemplo, depressão, suicídio, né? Que a morte é certa. Né? Inclusive eu estive em Belo Horizonte agora, esse final de semana que passou, e não esse agora, o outro, e uma amiga minha, que é muito formada nas questões lá da Secretaria de Educação da cidade, me disse que eles estão tendo de relevar aquela lei de estética, né, das fachadas dos prédios, que regula isso, para as pessoas poderem colocar grade à vontade, porque as crianças estão se matando. Ela me disse uma criança de 8 anos que tinha se matado aquela semana, de desespero. Então, aí voltando ao Kurt Lewin, o Kurt Lewin desenvolveu uma teoria, né, que na verdade se depois provou muito eficaz, que era a seguinte,
as pessoas estão acomodadas nos seus meios e é difícil fazê-las mudar e tomar mudanças radicais, como tudo que a gente está vendo aqui agora, durante esse período dessa pandemia. E qual é a sacada dele? Ele disse, olha, as pessoas só se movem quando a situação presente se torna mais dolorosa do que o futuro que elas vislumbram. Ou seja, como elas estão acomodadas, para mudar, elas precisam se sentir angustiadas. O presente precisa se tornar muito doloroso e ela precisa considerar o futuro muito menos doloroso. Como o futuro a gente não conhece muito bem, quando é aplicada uma dor muito forte, ou o medo, por exemplo, na nossa situação concreta, a gente muda facilmente e aceita as coisas. E a nossa psicologia, a nossa psique cede muito facilmente a isso. E nós vimos que os regimes, principalmente soviéticos, se utilizaram dessa psicologia do Kurt Lewin justamente para fazer as pessoas fazerem o que eles quiseram, o que eles quisessem, e conseguiram com um êxito formidável. Então, quando você vê esse negócio de, meu Deus, todo mundo vai morrer, vai ser terrível, esse desespero imenso, as pessoas cederam tudo, inclusive a sua liberdade de opinião, a sua liberdade de ir e vir, de negociar, de fazer o que quiser, e se idiotizaram por meio disso, e aceitam bovinamente as coisas, de um modo, assim, eu nunca vi um negócio desse jeito. Ou seja, o medo está sendo usado para, primeiro, fazer as pessoas fazerem coisas que elas nunca imaginaram que iriam fazer e torná-las burras e submissas. E a culpa é dessas pessoas que insuflaram o medo, quando nós, no começo, dissemos, calma, vamos analisar, não é tão grave assim, tudo, você é um negacionista, você é não sei o quê, tá aí as pessoas que fizeram a besteira, para não dizer outra palavra, assumindo a culpa do medo. Perfeitamente. Quer comentar, Paulo? Quero. Bom, algumas ponderações aqui. A primeira é que não é nenhuma novidade que as autoridades estejam utilizando o medo para manipulação da opinião pública. O Dr. Anthony Fauci, esse que é o maior ídolo do Átila, maior ídolo de toda a mídia americana e de toda a mídia brasileira, ele admitiu, quem quiser aí pesquise e procure, até tem um artigo do Marco Rubio, do senador Marco Rubio americano, sobre isso. Ele admitiu abertamente no New York Times que manipulou a opinião pública em relação à necessidade ao número de pessoas que precisavam tomar uma segunda dose, que precisavam tomar vacina para que fosse atingida uma imunidade de rebanho. Ele tira a onda no New York Times, que aí o cara tá ali no grupo dele, né? Ele tira a onda para dizer o seguinte, eu percebi ali que a gente tinha espaço para manipular ali, para empurrar um pouco mais esse número para cima, e aí eu comecei falando de 70% a 80%, percebi que tinha espaço, e aí comecei a empurrar isso para 80% a 95%, que era a necessidade do número de pessoas tomarem a vacina para a gente atingir a imunidade de rebanho. Esse é o povo que bate no peito para falar, nós temos a ciência do nosso lado. Não tem ciência absolutamente nenhuma. Isso é pura manipulação pública. E ele mesmo admite e tira onda nesse respeito. Agora, eu queria fazer algumas considerações. A primeira é de que, de fato, existe um motivo para as pessoas temerem. Embora a vida, o mundo seja um lugar perigoso e a gente tem riscos, principalmente pessoas mais jovens, com boa saúde, tem riscos maiores de morte do que coronavírus. Se você é uma pessoa mais velha, se você faz parte da população vulnerável, você tem uma probabilidade de morte caso contraia coronavírus respeitável. É uma doença que já matou aí bastante gente no Brasil e no mundo. Agora, a proporção é muito, eu até não consegui procurar aqui, mas saiu uma pesquisa dizendo que das pessoas que assistiam à mídia, elas tinham a impressão de que sua chance de ser hospitalizado se você contraía coronavírus era em torno de 50% a 60%. O número real é abaixo de 5%. A sua chance de ser hospitalizado e de vir a óbito na população geral abaixo de 1%, né? Bem abaixo de 1%. Talvez próximo de 0,02%. Então, o que acontece? Qual é a razão por trás disso? Tem dois fenômenos aqui que eu acho que é importante serem observados. Primeiro,
a visão desses caras, dessas autoridades, inclusive da comunidade científica, que é o seguinte: se eu não apavorar as pessoas o suficiente, elas não vão agir da forma que elas têm que agir. E qual é a forma que elas têm que agir? É a forma que eu acho que elas têm que agir. Tem por trás disso uma noção muito elitista desse grupo, porque eles se acham superiores. Eles realmente se acham superiores. O doutor Antônio Fauci, ele olha para a população normal e ele fala: esses caras são um bando de retardados. Quando essa turma, o Beautiful People, chama os seguidores de Bolsonaro de gado, você vê o desprezo que eles têm pela população normal, que eles acham que não escuta a casta iluminada deles. E essa visão é a visão por trás de todo o jornalismo mundial atual. Quando o jornalismo resolve militar por uma causa e por ideias, e as empresas de tecnologia, da mesma forma, resolvem censurar as pessoas que pensam diferente, derrubam vídeo no YouTube, desmonetizam, banem conta no Twitter, quando você não preconiza exatamente o que eles querem que você preconize. Como o Bernardo estava dizendo, as pessoas não entendem nem como ciência funciona, mas elas têm o sentimento de que elas têm o sacerdócio e o monopólio da verdade. Então, elas tratam as pessoas com um desprezo enorme. Por trás disso, existe um desprezo enorme, enorme pelas pessoas. Uma sensação de superioridade absolutamente incrível. Então, eles não querem, por exemplo, que o presidente nem escutem outros médicos que não sejam aqueles selecionados por eles. Aqueles que eles dizem que são bons. E se os médicos, se mesmo os médicos decidirem ir contra esse grupo, essa elite, suposta elite pensante, eles mesmos são marginalizados. Eles mesmos são marginalizados se não se enquadrarem. Então o doutor Drauzio Varela, que começou dizendo que o Covid, para a maioria das pessoas, ia ser uma gripezinha, o que é absolutamente acertado, aquilo é chamado de irresponsabilidade por parte dele, e ele mesmo corre para continuar sendo queridinho. Faz o meia-culpa e diz: não, me expressei mal, não devia ter dito isso, depois aprendi mais sobre o vírus e vi que eu estava errado. Isso ficou muito claro num debate que eu fiz com o Diogo Schelp na Jovem Pan, o link está no meu canal, o vídeo está no meu canal, onde eu falo que o tratamento precoce com cloroquina é uma coisa que ainda está em aberto, é um debate científico que ainda está aberto, que não se sabe se é efeito placebo, e o coitado não sabia nem o que era placebo, e quer debater ciência, mas o que ficou impressionante ali naquele momento foi ele virar para mim e falar assim: você não pode falar uma coisa dessas. Eu estava citando um estudo, eu estava citando uma meta-análise. Você não pode citar uma coisa dessas, você é um formador de opinião. Isso é irresponsabilidade sua. Ou seja, na cabeça dele, eu não posso dar ao espectador o acesso a uma informação, porque eu preciso. Aí ele falou: você é um formador de opinião. Então, porque eu não posso informar as pessoas, eu preciso formar as suas opiniões da maneira que eles, a classe pensante, a elite, né, acha que é a forma correta. E é por isso que há necessidade dos cientistas, como da reportagem, manipularem as pessoas, criarem o medo o máximo possível, porque eles pensam, doutor Antônio Fauci, porque eles pensam que se as pessoas tiverem acesso às informações reais, ao número real, elas não vão tomar as medidas que eles acham que têm que ser tomadas. Ou seja, elas, por exemplo, não vão estar dispostas a abrirem mão das suas liberdades e eles não vão poder implementar as políticas públicas que eles consideram que são fundamentais para o combate ao vírus. Perfeitamente. Se você puder. Ô Ítalo, eu coloquei um share screen aí, dividi a minha tela aí, de uma reportagem que saiu no Estadão no março do ano passado, no comecinho da pandemia. No Estadão, veja que interessante, esse tipo de reportagem não sai mais, ó. Estadão tá ali, ó, 17 de março, tinha 4 dias, acho que, 6 dias do início da pandemia, né, da declaração, olha lá. Medo do coronavírus pode aumentar o estresse e diminuir a imunidade no corpo. Médica dá dicas, etc., por causa principalmente do cortisol, né, em função do estresse. Agora, esse tipo de reportagem não sai mais, ou seja, o mesmo meio que declarou isso aqui é hoje o que espalha medo.
e detona o sistema imune das pessoas, que é a nossa principal barreira contra esse negócio. Aí eu faço a pergunta, tá? Antes de passar a palavra para o Sepúlveda, eu faço a pergunta, né? Que vai ficar no ar, né? Eu não tenho a resposta para ela. Os médicos que propunham, né, essas ações, né, não sabiam disso? Aqui no Brasil, por exemplo, né? Os médicos, né, que propunham, que propuseram, né, pro Dória, por exemplo, fechar tudo, né, pros governadores fecharem tudo, eles não sabiam disso? Eles não sabem do efeito do cortisona no corpo do paciente? Pois é, assim, Não conhecem básico, isso? né? Não conhecem isso? Porque se conhecem, se não conhecem, não deviam ser médicos, para a gente conversa. Agora, se conhecem, é de se pensar que o atual estado de coisa, seja ele qual é projeto. Não é crise, é projeto, como dizia Darcy Ribeiro, né? Não é crise, é projeto. Mas, se você puder, queria ouvir o senhor sobre esse tema. Olha, eu gostei imenso do que o Bernardo disse, o que o Paulo disse. Eu vou só tentar dar algumas coisinhas que me parecem que podiam ser complementares a isso. Nós tivemos e continuamos a ter, e eu volto mais uma vez à CPI, nós tivemos a construção de uma narrativa que era ciência, ciência, ciência. E você dizia alguma coisa, punha em dúvida alguma coisa, negacionista, negacionista. A Cátia Abreu disse que, por exemplo, o ministro, o ex-chanceler Ernesto Araújo era um negacionista doentio. Ninguém explica o que é negacionismo. Agora você apresenta aqui para comentário uma notícia. Veja bem, nós não estamos falando de jornalistas, nós não estamos falando de leigos, nós não estamos falando de pessoas comuns. Nós estamos falando de cientistas que se prestaram a mentir, que se prestaram a falsificar a ciência para obter um resultado que eles dizem que era para conduzir as pessoas para onde eles queriam. Ora, isso é de uma gravidade extrema, porque eu digo mais uma vez, não é uma pessoa comum. É um cientista que se presta a isso. Depois não é um, são muitos cientistas que se prestam a isso. Ou seja, na comunidade científica, você tem gente que está disposta a pôr a ciência a serviço de uma meta política. Uma meta política que você leu aí, você até parou assim, porque é tão estarrecedor. Não, para não prender as pessoas, nós mentimos. Nós exageramos. Exagero, nesse caso, para mim, é mentira. Nós exageramos e usamos a ciência para lançar o pânico. A pergunta que fica é o seguinte: sendo eles cientistas, eles não sabem também os efeitos científicos do medo? E se eles sabem os efeitos científicos do medo, eles não são responsáveis por tudo aquilo que eles causaram? É uma pergunta. Ítalo, você se lembra quando antes desta pandemia nós, num radar da mídia, comentámos longamente um artigo do The Guardian em que eles falavam da mudança de linguagem a respeito dos assuntos do ambientalismo. Como eles diziam que não conseguiam convencer mais as pessoas a respeito das metas do ambientalismo, as metas ideológicas, era preciso mudar a linguagem e instaurar a linguagem do pânico. Portanto, nós estamos diante de uma técnica. Agora, essa técnica não foi usada só por jornalistas, nem por pessoas comuns, foi usada por cientistas. E nós estamos sendo perseguidos em nome de uma doutrina. O ministro Gilmar Mendes usou essa expressão, a ideologia negacionista. Ideologia negacionista, ou seja, nós que estamos aqui mostrando essa notícia somos adeptos da ideologia negacionista. Nós estamos vendo a gravidade da manipulação científica.
Por exemplo, o Bernardo falou do Attila Lamarino. Quando foram apresentadas as falhas gravíssimas do estudo do Imperial College, por que o Sr. Attila Lamarino não fez um vídeo para mostrar essas falhas e pedir perdão por aquilo que ele tinha feito? Ele não disse apenas que era 1 milhão em poucos meses. Ele disse, porque eu assisti esse vídeo, que as pessoas cairiam mortas nas ruas. Disse mesmo. Disse mesmo. E que nós veríamos cadáveres pelas ruas. Esse sujeito não é chamado para a CPI para esclarecer isso. E se for, vai ser endeusado. Claro. Se for, vai ser tido como balizador. Agora, depois é o Paulo que não pode mostrar um estudo científico numa rádio, não me lembro qual era a rádio que ele estava falando naquele momento. Na Jovem Pan. Na Jovem Pan. Não pode mostrar o estudo. Nossa, porque você é um formador de opinião. Como ele diz, como se formador de opinião não fosse aquele que dá informação, mas aquele que formata a cabeça das pessoas. Eu acho que esse programa aqui que nós estamos fazendo é um programa impressionante, porque nós podemos relacionar isso tudo com o que nós vimos no início do financiamento da China a jornalistas. A pergunta que fica é o seguinte: houve também financiamento a cientistas? Como é que é? Será que pessoas em uma quantidade X tomaram posições, por exemplo, médicas, em nome da ideologia e não em nome da clínica que eles praticam? Bernardo é filho de médico, eu também sou filho de médico. Eu sei o que isso quer dizer. Essas são perguntas muito graves, mas nós continuamos a ouvir todos os dias a mesma coisa. O Sr. Randolfo Rodrigues não foi mostrar a fotografia dele, dando aquele murrinho imbecil ao general Pazuello, e o Pazuello estender a mão, e ele não escreveu diferença entre a ciência e quem nega a ciência. Nós vemos isso nas redes sociais. Isso é um script que está alimentado por cientistas que agora reconhecem. Puxa, nós até... Eu achei engraçado, se isso tivesse alguma graça. Nossa, nós até exageramos um pouco. Mas isso é coisa que se diga. Isso é coisa que se diga. Não, nós exageramos um pouco, as pessoas ficaram amedrontadas demais. E isso está se falando da manipulação pública em não sei quantos países do mundo. Perfeitamente. Você me permite, Ítalo, porque eu não gosto de... O pessoal aqui sabe que eu não tenho esse hábito, então toda vez que eu cito uma pesquisa, normalmente eu tenho a pesquisa aqui na mão, e eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente estava falando. Então eu vou colocar o link para a pesquisa no meu Telegram, mas estou citando aqui a pesquisa que eu citei aqui agora há pouco, foi uma pesquisa do Franklin Templeton e do Gallup, Economics of Recovery Study, estudo de recuperação econômica do Gallup. Gallup, para quem não sabe, é um dos maiores institutos de pesquisa pública dos Estados Unidos. Eles não fazem muita pesquisa de opinião eleitoral, mas pesquisas comportamentais, é um dos mais tradicionais aqui. Basicamente, os dois mais antigos são o Gallup e o Pew Research aqui nos Estados Unidos. Então, eles fizeram algumas perguntas, por exemplo, relacionadas a isso. Qual é a chance, a letalidade da Covid por idade? Então é o seguinte: qual é o percentual das faixas etárias que representavam o número de mortes, ou seja, em bom português, quantos por cento das pessoas que morreram estavam, por exemplo, abaixo de 24 anos? E aí fizeram essas perguntas. As pessoas responderam em torno de 8% dos mortos totais de Covid até aquele momento tinham sido abaixo de 24 anos. Qual é o número real? Alguém sabe me dizer? Vou dizer para vocês. 0,1%. 0,1% das pessoas que morreram de Covid tinham menos de 24 anos. Reparem isso e façam, por favor, um paralelo com a obrigatoriedade de você retirar as crianças da escola e os pais
desesperados, querendo não mandar os seus filhos para a escola, com medo dos seus filhos morrerem de Covid. A percepção das pessoas é que 8% das pessoas morriam com... E universitários, porque estamos falando de idade universitária também. 8% das pessoas que morreram de Covid teriam menos de 24 anos. O número real é 0,1%. De 25 a 34, as pessoas tinham a expectativa de que eram 10%. O número real é 0,7%. De 35 a 44, as pessoas tinham a expectativa que eram 12%. O número real é 1,7%. De 45 a 54, as pessoas tinham a expectativa de que eram 15%, 14%. O número real era 4,8%. Vocês reparam como eu aqui simplesmente limitei toda a população economicamente ativa? Como a ideia do isolamento das populações mais vulneráveis, que digo para vocês, perguntaram, e acima de 65 anos, qual o percentual das mortes das pessoas que têm mais de 65 anos? As pessoas responderam em média 40%. O número real é 80%. Eu vou continuar porque tem alguns dados importantes em relação a isso, e principalmente aquele que eu estava citando. Perguntaram para as pessoas, e aqui eu quero que você preste muita atenção. Perguntaram para as pessoas, se você contrair Covid, qual é a chance de você ser hospitalizado? Em todos os grupos etários. E o número real varia entre 1% e 5%. Você sabe qual foi o número que os democratas... Primeiro, só 18% dos americanos acertaram o percentual. Só 18%, ou seja, 8 em cada 10 americanos erraram o percentual. Mais de 8 em cada 10. Mas o número dos democratas que achavam que era mais do que metade, ou seja, que a sua chance de contrair Covid e ir para o hospital, se você contrair Covid e ir para o hospital, 40% dos democratas achavam que sua chance era de 50%. Olha o papel, entre os republicanos esse número caía para 28%. Ou seja, olha o papel de desinformação e de pânico das pessoas que assistem CNN. Aí volta para o nosso primeiro bloco. As pessoas que assistem CNN, as pessoas que assistem, que leem The New York Times, que leem essa palhaçada todas, elas eram muito mais propensas, e o Globo, no Brasil, o Globo e esses outros veículos, Band, esses outros veículos, a chance da pessoa ser, mas não é enganada numa ordem de magnitude pequena, não. Eu estou falando de a pessoa confundir um risco de 1 a 5% com um risco de 50%. Vejam bem, 4 em cada 10 democratas achavam que se você pegasse Covid, você tinha 50%, era meio a meio de você ir ou não para o hospital. E aí eu faço a reflexão. Se o coronavírus é ou não é uma arma biológica, eu não sei. Mas que, sem dúvida, ele foi utilizado como uma arma de guerra psicológica, ora, contra isso não tem a menor dúvida. Veja o que aconteceu. Apesar de ser um vírus que mata menos de 1% das pessoas, e, portanto, como arma biológica, é uma arma muito pouco efetiva, ele foi muito efetivo em neutralizar as populações economicamente ativas do Ocidente inteiro. Todos os países do Ocidente tiveram uma queda no seu produto interno bruto gigantesca. É uma arma econômica, né? É uma arma econômica, é uma arma psicológica e econômica. Psicológicas porque as pessoas também rendem as suas liberdades. Mas, além disso, é uma arma econômica. Claro que é uma arma econômica. Agora, quem propicia essa arma psicológica e econômica? A grande mídia. Que é controlada por quem? Como a gente viu no primeiro bloco? Controlada pelo Partido Comunista Chinês. E aí, meu querido, não quero formar a sua opinião, não. Mas você que está assistindo, a pesquisa está aqui, os dados estão aqui, você chega à sua própria conclusão. Eu estou levantando aqui um questionamento. Agora, Paulo... Só uma coisinha, Whittle. Diga lá. O Paulo falou de uma coisa que eu acho gravíssima, que é a questão das crianças. Nós já estamos passando para 1 ano e meio, mais ou menos, em que continua em muitos lugares a não haver aulas presenciais.
há uma série de problemas psicológicos que estão sendo gerados. Há artigos sobre isso, artigos inclusive médicos sobre isso, estão sendo gerados nas crianças. Eu vou dar apenas um exemplo em Portugal do que aconteceu num colégio muito famoso em Portugal, em que finalmente as crianças voltaram à escola. Sabe o que é que os diretores da escola fizeram? Eles puseram nas grades do colégio fotografias gigantescas de UTIs, de pessoas morrendo. E isso para as crianças entrarem na escola e ficarem vendo aquilo. Eu pergunto o seguinte, qual é a finalidade disso aí? Quer dizer, as crianças já vêm traumatizadas e você enche as grades com enormes fotografias de cenas macabras. Isso é um processo de destruição psicológica. Bom, interessante o link que o Paulo fez, né? Nós falamos no começo do programa sobre a presença da China na mídia, falamos agora sobre o efeito da mídia no imaginário da psicologia do povo, que acaba produzindo efeitos, por assim dizer, efeitos econômicos, né, políticos, etc., né? Agora vamos voltar um pouquinho para, né, ou fechar, enfim, né, mas vou voltar um pouquinho na questão e vamos falar um pouquinho da origem do vírus, né? Dr. Fauci diz não estar convencido sobre a origem natural do coronavírus. Só que é o seguinte, pessoal, eu já vou ler rapidinho essa notícia aqui, mas já que a gente voltou para a América, né, voltamos para os Estados Unidos, eu queria passar um recado para vocês, né? O curso O Fim da América está fechando o carrinho hoje, né? Hoje o curso que é dado aqui pelo nosso amigo Paulo Figueiredo está fechando o carrinho, e esse curso aí, né? Você faz entrevista em todas as aulas, né, Paulo? Explica pra gente como é que é o processo aí da didático seu. Explico, obrigado, Ítalo. O processo é o seguinte, eu estou muito orgulhoso desse curso, é um curso que eu abri em março, né, logo depois da eleição do Joe Biden, para explicar quais foram as razões das mudanças que os Estados Unidos estão sofrendo. O que explica os Estados Unidos terem, não necessariamente elegeram o Joe Biden, mas muitas pessoas votaram no Joe Biden, quanto a isso não há dúvida. E o que mudou num país para eleger um tipo como o Joe Biden? E as mudanças foram em vários aspectos. As mudanças nos valores do país, mudanças comportamentais, mudanças na educação, mudanças na cultura e Hollywood, mudanças na mídia, todas essas coisas que a gente foi citando aqui, mudanças na economia, nas big techs, na forma de se fazer guerra e no sucesso que a China está tendo nessa nova forma de guerra. Falo sobre a economia, o que é o grande reset, será que existe, será que não existe, qual o propósito. Muito das coisas que a gente abordou aqui eu explico numa forma mais extensa no curso, são 10 módulos. Cada módulo tem, às vezes, 2, às vezes 3, às vezes 4 aulas, mas eu não tenho a pretensão de... E as aulas são modéstia à parte, muito boas, a gente fez um padrão de curso um pouco diferente, as aulas são todas roteirizadas, gravadas em estúdio, com qualidade de áudio, imagem, edição profissional e tudo mais. Então foi um curso que eu fiz com muito carinho, eu tenho muito apreço, eu pessoalmente escrevo cada uma das aulas. Agora, além das aulas que eu escrevo, nós temos professores convidados. Então, por exemplo, a gente estava falando aqui de mídia e jornalismo, quem dá a aula, uma das pessoas que dá a aula de mídia é o Joshua Phillip, que é especialista em China e jornalista do The Epoch Times, que é um jornal americano, um dos melhores jornais americanos hoje em dia, fundado por uma dissidência, né, por chineses dissidentes e fugidos da China comunista. Joshua Phillip é um dos principais jornalistas dele e é um dos nossos professores convidados. O professor que dá aula, por exemplo, no capítulo, no módulo sobre guerra, é o Sean McFate, Dr. Sean McFate, professor de várias universidades aqui americanas, mas também ex-forças especiais e consultor tanto do Departamento de Defesa quanto das agências de inteligência americana. Então, assim, eu não tenho a pretensão de sozinho explicar cada um dos temas. São temas muito complexos, muito dado, o jeito que eu gosto de trabalhar, então muito dado, muita pesquisa, muita fonte primária, muita bibliografia. É um curso que eu estou fazendo com muito carinho.
E eu queria fazer um apelo aqui às pessoas, que muita gente fala, poxa, Paulo, eu tô duro, não tô em condições de fazer o curso, apesar da gente parcelar em 12 vezes, até 12 vezes, de ter pagamento por Pix, da gente ter tentado baratear o curso, está no preço de lançamento, o curso vai ficar bem mais caro, mas eu faço um apelo para as pessoas, hoje é o último dia para você entrar lá em www.ofimdaamerica.com e assistir a aula 1 de graça. E, modéstia à parte, a aula 1 ela é um curso sobre por que os Estados Unidos importa e quais são os valores americanos, o que é excepcionalismo americano e como que a sociedade americana mudou seus valores e seu comportamento. Você poderia ter feito um curso inteiro, o Alan é um cara que me fala isso. Pô, Paulo, cada módulo teu é um curso, você deveria ter feito 10 cursos e vendido eles separadamente. Mas eu gosto do princípio, meio fim, do arco que a gente constrói. Então eu faço um apelo, se você, primeiro, quer conhecer o curso, acessa www.ofimdaamerica.com, não é .com.br, mas se você não puder fazer o curso, eu te faço um apelo hoje é o último dia para você comprar o curso e fazer, e se você não quiser comprar o curso, mas pelo menos para você ter acesso e fazer a aula gratuita. De novo, a gente fala de muitos temas, fala sobre infiltração comunista nas escolas, infiltração comunista em Hollywood, como que a China está comprando os grupos de mídia, eu tirei aqui isso das minhas anotações do curso, como que a China comprou Hollywood, enfim, é bastante coisa que a gente aborda lá, não dá para falar tudo aqui. Quem quiser comprar, a gente dá um cupom de desconto para quem está assistindo a gente. O cupom e até em homenagem à campanha do Terça Livre, Estamos Juntos. Estamos Juntos. Tudo junto. Pun intended. Estamos Juntos. Então entra lá, www.ofimdaamerica.com, não é .com.br, é .com, e assista a aula gratuita. Eu faço um apelo, porque quanto mais gente assistir essa aula gratuita, mais fácil vai ser a minha vida, mais efeito multiplicador a gente vai ter. Então eu faço esse apelo. E quem quiser comprar o curso, aliás, Ítalo, mais um segundo só, queria fazer um agradecimento imenso às pessoas, porque desde a minha saída da Jovem Pan, o que aconteceu foi que pelo Social Blade, a Jovem Pan simplesmente entrou num declínio no número de inscritos no canal deles, enquanto o meu canal aqui bateu, enquanto a gente estava no ar, mais de 400 mil inscritos. Eu ganhei 130 mil inscritos no meu canal na última semana. Isso é apoio de vocês, meu Twitter explodiu, minhas redes sociais explodiram, e a gente vendeu muito curso. Hoje a gente é o maior treinamento sobre política americana no Brasil. Né? Apesar de eu sempre dizer, o curso não é sobre política americana. O curso utiliza os Estados Unidos para explicar o que está acontecendo no mundo inteiro e o que vai acontecer no Brasil. Por quê? Porque o que acontece no Brasil é sempre reflexo atrasado do que acontece nos Estados Unidos. Então a pessoa fala assim, Paulo, eu quero ajudar o Brasil, eu quero mudar as coisas. Eu falo, querido, você entende o que está acontecendo no mundo? Ah, eu não sei se eu entendo. Eu falo, então, como é que você vai ajudar se você não sabe nem o que está acontecendo? Faz o curso, entende, eu prometo que seu entendimento vai mudar, que você vai mudar a forma como você como você vai orientar a tua carreira, como é que você vai orientar o futuro da tua família, como é que você vai orientar o teu investimento, como é que você vai orientar os teus negócios, e como é que você vai orientar a sua ação política, como é que você vai orientar a sua ação na sua sociedade. Eu brinco que é um red pill, é a minha maior contribuição, o meu bebê. Eu terei outros cursos no futuro, mas o Fim da América, sem dúvida nenhuma, foi o curso que eu construí com o maior carinho e com tudo que eu gostaria, tudo que eu acumulei em 20 anos de estudo. Perfeitamente, Paulo, perfeitamente. Então, é ofimdaamerica.com, né? Sem o BR. Sem o BR. Perfeito. Vamos lá. Obrigado. Imagina, Dr. Fauci diz que não está convencido sobre a origem natural do coronavírus. O médico conselheiro da Casa Branca, Dr. Anthony Fauci, admitiu no último dia 11 de maio que agora não está convencido de que a Covid-19 se desenvolveu naturalmente e pediu uma investigação mais aprofundada das origens do vírus. A declaração de Fauci, chefe do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, foi dada em entrevista ao PolitiFact, quando questionado sobre o assunto. Abre aspas para o infectologista. Na verdade, não estou convencido disso. Acho que devemos continuar a investigar o que aconteceu na China até que continuemos a descobrir da melhor maneira possível o que aconteceu, fecha aspas, disse Fauci durante um evento do Poynter Institute,
United Facts of America, um festival de checagem de fatos, no dia 11 de maio. Dr. Fauci continuou, abre aspas, certamente as pessoas que investigaram dizem que provavelmente foi um surgimento de um reservatório animal que infectou os indivíduos. Mas poderia ter sido outra coisa, precisamos descobrir isso. Então, você sabe, é por isso que eu disse que sou totalmente a favor de qualquer investigação que busque a origem do vírus, fecha aspas, declarou. No mesmo dia, quando questionado por um médico durante uma audiência do Senado sobre se é possível que a Covid-19 tenha surgido de um acidente de laboratório em Wuhan, Fauci respondeu que, abre aspas, essa possibilidade certamente existe, fecha aspas. Dias após o evento da Poynter, o PolitiFact discretamente retirou uma checagem de fatos de setembro de 2020 que rotulava a alegação do surgimento em laboratório do vírus como teoria da conspiração. A informação é imprecisa e ridícula, disse a checagem de fatos, agora arquivada. Em uma nota do editor atualizada, publicada em 17 de maio, o PolitiFact explicou por que agora removeu o rótulo. Abre aspas. Quando essa checagem de fatos foi publicada pela primeira vez em setembro de 2020, as fontes do PolitiFact incluíam pesquisadores que afirmaram que o vírus SARS-CoV-2 não poderia ter sido manipulado. Essa afirmação agora é mais amplamente contestada. Rapidinho para a gente finalizar aqui, Paulo. E aí, né? Bom, quando eu, na semana retrasada, e nesse ponto eu vou sentir falta da Jovem Pan, que é a possibilidade que eu tinha, no Pânico especificamente, de pautar a grande mídia, né? Era um lugar que eu tinha possibilidade de pautar a grande mídia. Então, nisso ponto, o Emílio é muito espetacular, porque ele me deixava falar o que eu quisesse, especificamente, uma liberdade que eu não tinha em outros lugares, tinha no Pânico. Me perguntava, sobre o que você quer falar? E eu falava, eu quero falar sobre isso, vambora. E eu consegui incluir dentro da grande mídia brasileira, um dos programas de maior audiência da rádio, um vídeo que acabou viralizando, onde eu falava sobre os artigos, né, que você tinha, principalmente o artigo do Nicholas Wade, falando que, ex-editor da Science, ex-editor da Nature, revisor da Nature e da Science, falando sobre a possibilidade real e sobre a investigação que o governo americano estava fazendo sobre o vírus, sobre a origem de laboratório do vírus. E aquilo viralizou no Brasil. O senador Flávio Bolsonaro chegou a ler parte do artigo na CPI da Covid e me citar. Agradeço aqui a menção gentil e elogiosa que o senador me fez. Mas o resto da mídia, saiu um artigo na Gazeta do Povo, mas o restante da mídia simplesmente ignorou. E, engraçadinho, jornalistas famosos e tudo mais davam risinhos, etc. Os correspondentes internacionais brasileiros não teve um citando essa questão. E você repara que saiu hoje um artigo no jornal o Globo falando o seguinte, porque relatório americano sobre laboratório de Wuhan provoca novo choque entre Estados Unidos e China. Documento classificado como Pequim como completamente falso diz que 3 pesquisadores do Instituto de Virologia da cidade procuraram atendimento médico um mês antes de os primeiros casos de Covid-19 serem relatados no país. E eu cito no vídeo que viralizou lá no Pânico que isso já tinha sido dito pelo Mike Pompeo, pelo secretário de Estado americano. E o Globo, curiosamente, é rápido em dar a versão da China. Ele só deu essa notícia porque ela saiu no The Wall Street Journal no final de semana. E o Wall Street Journal cita pessoas do setor de inteligência americano que dizem que, de fato, é real. A própria assessora de imprensa da Casa Branca do governo Joe Biden diz que ela não tem condições de negar as afirmações. E o Globo é rápido em não só dar a versão do Partido Comunista Chinês como se ela fosse digna de nota, mas eu achei impressionante que no final o Globo diz o seguinte, eu vou ler aqui, um relatório da Organização Mundial de Saúde
divulgado em março após estudos na China, afirmou que a hipótese mais provável é que o coronavírus tenha passado do morcego para homem por meio de um animal intermediário. Aí eu falo o seguinte, faltou dizer, Jornal o Globo, que o emissário que o Donald Trump indicou, primeiro, que o Donald Trump indicou 3 pessoas para fazer parte desse grupo da Organização Mundial de Saúde que estuda a origem do vírus, e que a Organização Mundial de Saúde, a mando da China, vetou os 3 cientistas que o Donald Trump indicou, e no final, a único que ele credenciou, adivinha quem foi? Foi o senhor Peter Daszak, que era ninguém menos do que o sujeito da Econ Health, baseado em Nova York, apesar dele ser inglês, baseado em Nova York, o sujeito que financiou as pesquisas do laboratório de Wuhan, com dinheiro do National Institute of Disease, cujo a grande figura é o Dr. Antônio Fauci. Então faltou o Jornal Globo de dar essas informações. Ele dá a versão do Partido Comunista Chinês, que rechaça as afirmações, como se qualquer coisa que o Partido Comunista Chinês, que impediu acesso aos dados e apagou os dados do laboratório, né, como se isso fosse digno de crédito, mas não só isso, ele cita o relatório da Organização Mundial de Saúde, sem dizer que o relatório, o principal membro do Ocidente, acompanhando esse negócio, era justamente a parte que deveria ser investigada, que não declarou seu conflito de interesse. E aí, de novo, a gente faz a volta completa e eu falo, Jornal Globo, é jornal ou é assessoria de imprensa do Partido Comunista Chinês? Será que tem aí esse grupo de cooperação? Tem alguma... Pergunta, Jornal Globo se pronuncia a respeito, tem alguma influência editorial? Por que a reportagem é escrita assim? Será que ela seria escrita, e aí eu vou além, será que se a acusação fosse ao governo brasileiro do presidente Bolsonaro, será que o jornal daria a versão do governo brasileiro com o mesmo carinho e amor que ele dá do governo chinês? Ora, a quem essas pessoas servem, ao Brasil ou à China?